tudo bem? Tudo bem, Marcelo, tudo bem, graças a Deus. Crevinho, tudo Boa bem? noite, tudo bom? Hoje você está bem acompanhado, né? Eu tô sempre bem acompanhado, hoje mais ainda, né? Mais ainda. Mais ainda. Fala o nome das A preciosidades. Júlia tá aqui, né? Oi, Juju, A de Júlia. 9 anos. 9 anos e o Heitor também tá aqui. E o Heitor. De 11 anos? Eles estão lá acompanhando 13 o papai. 13 Legal, anos. show de 13 bola. anos. A arte de falar em público é um dom ou é uma técnica? Ou podemos dizer que os dois caminham juntos? Vamos lá. Existem aquelas pessoas que têm uma propensão a falar, né? Mas a gente chama isso de dom. Né? Tem aquelas crianças que parece que já nascem Não falando. tem essa dificuldade, Não já tem, sai já, falando. sim. Aquelas que são mais tem mais vergonha, né? Mas são mais tímidas e tal. Mas podemos dizer o seguinte: tanto as que nascem com essa habilidade, as crianças, e as que não nascem, todas elas podem falar em público tranquilamente, bem, com perspicácia, com eficiência, com clareza. Então, nós podemos dizer que o dom vai ajudar um pouco, mas o que vale é a técnica. A técnica para todo mundo é importante. Pra todo Mesmo mundo é tendo importante. o dom. Tem. Porque aperfeiçoa o dom. Justamente, mesmo quem tem o dom. Porque essa questão do dom, se a pessoa não treinar a técnica, ela vai ser pior do que uma pessoa que não tem muito jeito, mas treinou muito. Ah, tá. E você publicou agora um e-book, Sim. que inclusive depois você vai falar como que o pessoal pode ter gratuitamente esse e-book, falando sobre 5 formas de falar, 5 técnicas 5 técnicas que para vão falar ajudar. em público. Vamos lá. Toda apresentação que for fazer, seja na banca do TCC na universidade, seja um projeto lá da sua empresa, seja você vai apresentar um projeto igreja. para um cliente, para a igreja, Vai qualquer falar, lugar, né? Qualquer lugar. em qualquer lugar, chegue mais cedo. É, Chegar mais da cedo. segurança, né? Da segurança. Se ambientar. Converse com as pessoas. Foi o professor que te incumbiu daquela missão de falar? Converse com o professor antes, ou converse com um colega. É na igreja? Converse com alguém que esteja lá antes. Qual que é a sua É uma forma de perspectiva? sentir o ambiente, de Justamente. analisar o ambiente, de perceber o público chegando, quem é esse público que eu daqui a pouco vou falar. Justamente, porque você vai se ambientando, você vai criando aquela intimidade, né? E essa intimidade é importante, porque aí quando você vai falar, aí você já está mais solto, você já Tá conheceu ambientado. gente ali, está ambientado. Isso é fundamental, Interessante, porque senão chegar você antes. chega num local que de repente você não está sabendo o que vai acontecer, né? Você estava falando, eu lembrei agora de uma palestra que fui dar em Pouso Alegre, numa empresa lá de distribuição, uma convenção. O que eu fiz? Eu acordei com o dono da empresa, que eram 2 dias, sexta e sábado. Eu fui na sexta, a minha palestra era no sábado, era o fechamento da convenção. Eu fui na sexta, por quê? Para ver como é que a empresa funciona, conhecer os funcionários, bati papo, participei da confraternização deles na sexta-noite, toquei violão lá com eles. O que eu vi? Anotei tudo que foi falado antes de mim. O que aconteceu? Na sexta-noite, quando eu fui pro quarto, no hotel, eu abri meu computador e revi algumas coisas. Por quê? Para adaptar a empresa. Então, quer dizer, no outro dia, no sábado, eu estava muito mais tranquilo, À vontade. muito Seguro, mais à né? vontade. Então, Eu dei exemplos diretamente direcionados para a empresa, com exemplos da empresa. Então, chegar antes é importante. A segunda é, a gente fala isso, fazer pergunta retórica para a plateia. O que é fazer pergunta retórica? Pergunta retórica é aquela que você faz uma pergunta, mas não necessariamente a plateia vai responder. É só para ela pensar. E ela vai pensar o seguinte, ela vai pensar na sua pergunta, tem que ser uma pergunta estratégica. O que vai acontecer? Essa pergunta vai chamar a atenção das pessoas e você vai conquistar as pessoas, porque elas vão querer qual será a resposta para aquela pergunta lá no final. Aí ele vai querer ficar te ouvindo Vai pra querer ficar te ouvindo. ver se o que ele pensou bate com aquilo que você vai falar. Justamente. lá na frente. Você prende a atenção dele. Você traz ele pro seu universo. Justamente. Essa é uma dica importantíssima. Comece sempre com uma pergunta retórica ou conta uma historinha. Nunca faça improvisado, não pode ser improvisado, tem que ser preparado. Se eu contar uma piada, tem que ser preparado. Não pode improvisar.
Então, uma apresentação você não improvisa. Você ensaia e vou fazer tal pergunta, vou contar tal história e você prende a atenção da plateia. Isso é importante para você e é importante para quem está ouvindo, porque você chama a atenção. Por isso o roteiro, né? Justamente, tem que ter um roteiro, é bacana. Né? Terceira, fundamental, coisa que a gente não está acostumado a fazer. Pausar, dar pausas. Fez uma pergunta? 2, 3 segundos. espera um pouquinho. Espera um pouquinho, por quê? As pessoas precisam pensar. Na Se resposta. Justamente. Se você faz uma pergunta ou uma afirmação e continua, não dá tempo para a pessoa fazer uma reflexão mínima. A pausa é estratégica. É estratégico. O nosso cérebro precisa dessa pausa. Não é? É como você estar no carro e ir para uma esquina e não parar direito, como as pessoas comumente fazem. E aí, o que acontece? Às vezes vem uma moto bem no ponto cego, que você não vê. E aí ela vai, e aí é onde que acontece as besteiras, os acidentes, né? Por quê? Precisa daquela pausa. Pausou, olha para um lado, olha para o outro, né? E assim, na fala é a mesma coisa. Nós precisamos ter essa pausa. Isso é técnica. Agora imagine uma pessoa que tem a habilidade de falar desde criança, se ela não aprender isso, não vai. Ela vai ser cansativa, entendeu? Com certeza. Ela precisa dessa Ela técnica. só fala. Justamente, ela precisa de técnica, ela precisa ter essa parada. Legal. Quarto tópico, esse eu fiquei curioso que eu não entendi. Tá. A síndrome do tigre enjaulado. O que é a síndrome do tigre enjaulado? Olha, eu coloquei esse nome porque é o seguinte, são as pessoas que fazem muitos gestos atabalhoados, que não tem nada a ver com o que está falando, mas eu falo o tigre enjaulado, e quando você vai a um zoológico, né, no nosso caso aqui, em São Paulo, por exemplo, tem, né? O tigre enjaulado, ele fica andando para lá e para cá. Fica se movimentando pra Se caramba. movimentando. Isso, em técnica de fala, é horrível. É. Porque parece que tá assistindo uma partida de tênis ao vivo, né? Pra lá, pra cá. Ping-pong. Ou ping-pong. né? Não dá. O cara não para de andar. Não dá. Então, é proibido andar, professor? Não, não é proibido andar. Mas é o Mas seguinte, excesso é ruim. você vai andar, pode andar, não tem problema. Só que vai fazer o seguinte, você vai falar algo, aí na pausa, você aproveita a pausa que você deu, anda, para e fala. Olha para a plateia e fala. Tá? Se quiser andar de novo, é o mesmo processo. Na hora que tiver uma pausa, anda, não fale, só ande, não fale andando. Por quê? Porque esse falar andando, você precisa de 2 sentidos. O de olhar te seguindo e o de escutar. E a pessoa tem que raciocinar ali. Então, quando você anda, mas dentro da pausa, e andou e ele parou e falou novamente, deu tempo da pessoa fazer isso tudo. Suponhamos que no palco tenha uma escada ou tenha uma mesa com um computador. Esse movimento de você andar para um lado para o outro pode gerar na pessoa o pensamento, será que ele vai pegar alguma coisa no computador? Será que ele vai descer a escada agora? Justamente. E aí ela perdeu, né? Foco, o cérebro né? dela já embaralhou, ela não conseguiu ouvir o que o palestrante estava falando, porque está tentando deduzir o que vai acontecer com aquele movimento dele. E aí, para pegar o fio da meada depois, já pode ter se perdido. Sim, por conta disso. E tem que ter o bom senso de ver qual é o lugar. Tem lugar que não tem jeito de andar. Por exemplo, uma apresentação de TCC. É uma sala de aula, é pequena. Você não vai andar na sala de aula. Você vai ter que ficar parado. Sim. E nesse caso aí não tem jeito. Né? Uma sala menor, um auditório menor, não tem como ficar andando, né? Porque aí é ruim. Né? Agora um auditório maior, pode andar, não tem problema. Só não é aconselhável andar falando. Não é aconselhável. A última, o poder de olhar. Tá, o poder do olhar. O poder do do olhar. olhar. De quem está palestrando ou da plateia? De quem está palestrando. Quando a gente olha as pessoas, você tem a conexão. Ah, mas eu vou olhar um por um? Não. Suponhamos. Um grupo. Contra uma âncora. Um grupo. Não em um grupo, muito bom. No grupo. Se for uma plateia mais ampla, o que você faz? Você faz por quadrante. Então imagine assim, eu tô aqui na minha frente, eu tenho uma plateia, na minha esquerda eu tenho o quadrante lá do final, eu tenho o quadrante da frente. E na minha direita eu tenho o quadrante do final, na minha frente. Então eu vou ficar movimentando o meu olhar no horizonte, assim, eu olho lá no quadrante, no meu lado esquerdo, no fundo, no quadrante do lado direito no fundo,
e dos dois quadrantes que estão na Não é frente. ficar com um olhar perdido procurando Não, ao não. tempo todo alguém, porque isso passa inclusive insegurança. Passa quando insegurança. a pessoa está falando e faz isso. Ela não consegue focar o olho em algum lugar, você percebe que a pessoa não está segura do que está falando, quando Sim, ela não sim. consegue firmar. Se você quiser ter uma pessoa como referência, pode. Só que aí você faz assim, as pessoas estão nos ouvindo, né? Você vai colocar, tipo assim, é meio segundo. Pá, né? Olhou aqui no primeiro quadrante aqui da minha esquerda, lá no fundo e tal. Por quê? Porque se você ficar encarando uma pessoa só também, fica ruim. É. E acontece, às vezes tem a pessoa que vai balançar a cabeça, né, tipo, tá concordando contigo, e aí se você pode ser conectar com essa pessoa, e é ruim você ficar olhando para ela. Isso não é Em todos bacana. os sentidos acaba ficando Fica ruim. constrangedor, Né? pode ser constrangedor para a pessoa, para você, para a plateia, né? Por que tá olhando só A para pessoa aquela pode pessoa? entender até outra coisa, Pode pode entender falar, mas tá Tá olhando só pra mim, tá fixou lá, o olhar em mim. tá olhando só pra aquela moça, pior justamente. que a moça é casada, aí o marido não tá lá, fala, rapaz, vai isso aí e tal. Precisa ter esse cuidado. Pode acontecer, né? Então, essas 5 dicas que são assim, fáceis, né? Elas são fáceis e elas ajudam muito. A questão, quando na terceira lá, que é a pausa, eu esqueci de falar um negócio, que é a respiração. Respira, esse respirar, que é esse Oxigênio o cérebro. oxigênio no cérebro, te dá aquele fôlego, né? E faz assim, tô preparado, né? Quando eu tocava em casamento junto com o Ricardo de Almeida, quando ia começar, que a pessoa dava o sinal lá para começar que o noivo ia entrar, a gente dava uma respirada, tocava a mão no outro assim, assim, agora, né? Então a gente já entrava Agora concentrado com nosso momento, entrava. aquela responsabilidade ali, porque errar na música do casamento é complicado. Já né? pensou a responsabilidade aí? E muita. Agora o Anderson, como você falou no começo, dá para aprender. Tem gente que tem o dom natural, consegue pegar o microfone, ter desenvoltura, falar naturalmente em qualquer ambiente sem dificuldade. Quem não consegue, não precisa ficar com aquela fala eu não consigo, porque dá para aprender. Dá para aprender isso. Qualquer pessoa pode aprender. Hoje, por exemplo, eu conversei com uma pessoa a respeito de uma entrevista aqui na rádio e a pessoa respondeu para mim, eu não consigo, eu sou tímida. Quer dizer, é isso que o Anderson está falando agora. Dá para aprender. E olha que não era em público, eu ia gravar, era só eu e a pessoa, mas a sensação dela saber que a voz dela estaria sendo reproduzida depois para milhares de pessoas ouvirem, falou assim, eu sou tímido, eu não consigo. Consegue. Consegue. Qualquer pessoa consegue. Ela deveria fazer a pergunta, o que eu tenho que fazer para conseguir? Muda, né? Muda. Tem Muda, que vira a chave. Vira a chave da mente aí. Né? Todo mundo. E aquela hora que eu falei, aquela pessoa que tem habilidade, se ela não tiver técnica, Também não adianta. fica ruim também. Já viu quando você vai em algum lugar que alguém quer fazer um discurso? Que tem habilidade da fala, fazer um discurso, mas é tudo desconectado, aí tudo vai enchendo o saco. Desculpa a Fica palavra. cansativo. É isso Não, mesmo. mas- Enche o saco. assim, nossa, Fica já chato pra acontece. caramba. Porque não tem sequência. Então isso é técnica. Uhum. É técnica, isso nós chamamos de retórica. Retórica é ciência. Né? Existem técnicas para isso e é muito possível. Todo mundo pode aprender. Tá aqui uma pessoa, eu, que sou um menino tímido, cabeça baixa, né, que hoje eu consigo falar em qualquer ambiente. Quem Bacana. quiser essas dicas, elas são gratuitas, é um e-book, é um livro digital. É um livro digital. Livrinho digital. Como que faz para ter esse... É só mandar um WhatsApp para mim no 935 98803 6110. Semana que vem você volta? Volto, estarei aqui se Deus quiser.